Salve, salve galera do Conecta, eu me chamo Vinícius Ferreira, sou da Gigs Consult e tô aqui para mais um Conecta na resenha. Roda a vinheta! E hoje, galera, eu de fato escolhi um livro para desencadear um grande bate-papo e grandes discussões dentro da internet. O livro que eu escolhi é o livro de Dan Ariely, que é o livro Previsivelmente Irracional. Eu sei que tá com algumas letras pequenas, mas só observa um detalhe. Olha só o subtítulo: As forças invisíveis que nos levam a tomadas de decisões erradas, né? Então percebe o tamanho da encrenca que eu vou falar nessa resenha. Mas vamos lá. Primeiro ponto é que todos nós seres humanos acredita que em um determinado ponto da vida a gente tem um grau de racionalidade, né? E que literalmente todas as nossas decisões estão cunhadas em fatos e dados e de forma bem objetiva e concreta. Mas o que percebe-se é que literalmente a gente tem uma tendência muito grande de ser irracional e trabalhar muito mais num aspecto emocional do que um aspecto racional. Agora, um dos grandes poréns deste livro é que o Dan Ariely descreveu que isso é previsível e ele transfere dentro das pesquisas e experimentos a qual ele buscou fazer para pelo menos ter uma acreditação científica de tudo aquilo que ele estava falando em relação ao comportamento humano, que ele falou: existe previsibilidade naquilo a qual a gente vem a tomar de decisão. Dentro do livro, gente, a gente tem, se eu não me engano, são 13 tipos de erros clássicos. Eu trouxe alguns deles que são os mais notórios, tá? São aqueles que literalmente todo mundo que está aí atrás da tela e que está um pouco cético em relação a tudo que eu estou dizendo, vai perceber que em algum momento tomou a decisão equivocada ou tomou a decisão baseada em emoção e não na razão. Primeiro aspecto, né, um dos primeiros erros: o ser humano ele quer relativizar tudo dentro da vida. Então existe a teoria da relatividade, tá? Que eu trouxe dois exemplos no livro. Ele faz até uma inferência de pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim, né? E pede para escolher, mas para que a gente não venha a ter nenhum tipo de problema e nenhum mimimi, né, dentro da nossa sociedade, com os cuidados com a nossa linguagem, eu traduzi aqui para uma outra esfera, tá? Então, existe até no Truques da Mente um exemplo da questão de qual bolo é mais gostoso: o bolo de $5 ou o bolo de 35. Isso foi constituído um grande experimento dentro de uma grande praça com grande fluxo, onde colocaram os dois bolos desta maneira e transcrevendo os valores, tá? E aí perguntavam para as pessoas o que fazia com que um bolo era mais gostoso do que o outro. O que percebeu, gente, é que o valor monetário criou uma relatividade dentro da cabeça das pessoas, que era o bolo mais gostoso. E na verdade, o bolo foi concebido da mesma forma, com o mesmo recheio,
na mesma fornada e literalmente feito pela mesma pessoa. Então, o quanto a decisão está pautada por algo relativo. Um segundo exemplo foi a questão de um experimento dentro de um restaurante. Eles tinham dentro do cardápio, né, apenas duas opções de taça de vinho, uma de $20 e a outra de 50, né? Não taça, garrafa, né? Que senão alguém vai falar $20 uma taça. E o que acontece? Não tinha um parâmetro de entender se era melhor ou pior. E aí foi colocado uma outra garrafa com um valor de $100. O que ocorreu? Todo mundo tomou a decisão da garrafa de $50. Quando eu falo todo mundo, quase 99,9% escolheu como a melhor opção. E vocês, nesse momento, devem estar pensando: nossa, para a escolha de software, por uma licença, sempre já tem uma informação, melhor opção. Ele já está drivando ou ancorando, né, a tua escolha, tá? E isso vai ser uma escolha emocional. Um outro parâmetro que ele traz no livro com muita maestria é sobre aspectos de normas sociais, tá? Então, imagina que você chega para um pool de advogados e fala o seguinte: nós precisamos fazer uma atividade com pessoas com menor possibilidade financeira, com menor poder aquisitivo. E eu gostaria de chamar vocês e pagar apenas R$30 por hora. O que aconteceu? A grande maioria dos advogados ficaram bravos, porque aquilo sai de uma esfera de valor, entra num outro conceito, que é a questão de doação. R$30 é como se eu estou desmerecendo o trabalho dele. Então, quando foi perguntado quantos de vocês fariam o serviço gratuito, a grande massa respondeu que sim, tá? Então, quesitos de normas sociais. Exemplo: alguém te chama para jantar e você, ainda com total educação, ainda estamos num país que muitas vezes a gente divide a conta, né? O que eu preciso levar e tal, e a pessoa fala: não precisa nada. Imagina que tu tenha um jantar fantástico e aí chega no final do jantar, você levanta, puxa R$100 e dá na mão do dono da casa. Aquilo se torna uma ofensa, tá? E aquilo não é valor quantitativo, você mexe com o lado emocional. E por fim, é uma coisa muito comercial, comprador sofre disso, e até no modelo de precificação é estudado esse conceito de custo zero. O que é esse custo zero? É a questão do quanto o ser humano ele tem aversão à perda. E eu faço de novo um spoiler para a questão do truques da mente quando fala de leiloar uma nota de $20, tá? Vejam, não percam essa oportunidade. Mas o que acontece? Você vai lá no site de algum e-commerce e compra um livro por R$50. E aí lá no site fala: o frete é R$5, sai R$55. Mas ele oferece, se você comprar 3 livros, que você tem o frete grátis. E aí o que acontece? Você cai numa armadilha emocional, aonde você não quer ter perda e acha que está sendo favorecido. Ao invés de
remover do seu bolso R$ 55, você removeu 108, tá? E aí eu digo para você de inteligência de mercado, para você comprador, para gente do comercial e de marketing que abusa e usa desse modelo, né? Não deixe para tomar decisões com 100% de certeza. Primeiro, que a gente vê dentro do livro que não é a melhor coisa. Não existe esse conceito de 100% racional. Outra questão, usar a regra dos 70%, porque 100% para eu ter certeza para tomar uma decisão custa tempo e esforço e muito dinheiro para que eu tenha total domínio sobre todas as informações, e muita coisa não está no nosso controle, tá? Então não caia nas armadilhas. É um livro extremamente interessantíssimo que quando você começa a ler você não quer parar. Legal? Então te vejo no próximo livro. E aí, mandem dicas aí pro pessoal do Conecta. Ah, eu gostaria que o Vinícius falasse de tal livro. E eu faço essa forcinha para vocês. Um abraço, gente!